Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje com o tema Você Precisa Ser Alguém, nós traremos a psicóloga, a terapeuta, a doutora Roberta Viviane, uma especialista em traumas, depressão e transtornos de ansiedade. Ela preparou uma super live com muito conteúdo para a gente, para trazer sobre os jovens, para trazer para as pessoas, sobre toda essa pressão que a gente recebe nos dias de hoje, para a gente ser alguém na vida, para ter uma profissão, para ter um cargo numa empresa, para vencer. Será que tudo isso traz algum tipo de problema psicológico, espiritual? Nós também vamos falar sobre a questão espiritual, sobre tudo isso. É correto fazer essa pressão com os adolescentes, pré-vestibular? É correto a gente tentar impor uma religião? Os pais querem muito que os filhos sigam suas religiões. Então hoje nós vamos trazer uma especialista no assunto, que é a doutora Roberta. Já esteve aqui com nós no Papo de Amigos. É uma parceira nossa aqui do canal, uma pessoa, uma especialista, né? Que está preparando já há vários dias o conteúdo dessa live. Estudou bastante, trouxe bastante coisa. Então, como sempre, eu peço a vocês que tragam sempre perguntas, dúvidas para a doutora, a psicóloga, a terapeuta que vai estar aqui hoje, para a gente tentar esclarecer ao máximo esse público jovem, aos jovens, as pessoas adultas também. É correto? Tá certo? Você tem que impor mesmo à vontade aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus irmãos, de ser alguém na vida. Essa pressão, será que ela é positiva? Será que ela é negativa? Então, todas essas perguntas, todo esse conteúdo hoje, a doutora Roberta Viviane vai trazer aqui para nós, com toda a clareza, com toda a competência, com todo o conhecimento que ela tem para nos esclarecer. Eu peço, como sempre, a todos que curtam nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube, que após a live, essa live já vai para o nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entre lá, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, é muito importante se inscrever no nosso canal, tá? Curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Então eu peço a todos a participação, que façam perguntas à doutora que estará aqui, a doutora Roberta, para a gente poder sempre do nosso convidado, né? Então eu vou mandando já um abração a todos que aqui, nossos parceiros, nossos amigos que sempre estão aqui na live com a gente. Eu estou adicionando, olha quem eu acabei de adicionar. Boa noite, professor Luiz, seja bem-vindo. Noite Mais boa, uma meus live do Papo de Amigos. Noite boa, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Abraços. Isso, eu estava falando, professor, aos nossos amigos aqui, parceiro, que nós trouxemos a doutora Roberta, né, a psicóloga, terapeuta, ela é uma especialista, ela está preparando um conteúdo sensacional para essa live. Estava falando da importância, né, professor, da gente esclarecer sobre essa pressão que faz aos adolescentes, também aos adultos, essa pressão que a sociedade nos traz para ser alguém na vida, né? Nós vamos explicar da parte terapêutica, né, que é a psicóloga a doutora Roberta, e também nós vamos falar um pouquinho sobre a parte espiritual, sobre tudo isso, a questão do livre-arbítrio das pessoas. Hoje, né, professor, o nosso parceiro, o Matheus, não estará presente, está fazendo um curso de biscuit, né, professor? É isso, Cris? É biscuit, né, que ele passou lá no grupo, né? Biscuit. Então o Matheus está fazendo cursinho de biscuit. Eu não lembro o nome do curso lá que ele está fazendo, mas semana que vem ele estará com a gente. Um abração para o Matheus, que está fazendo cursinho de biscuit lá. Depois ele vai trazer uns biscuitzinhos aí para sortear para os nossos amigos, né? Ô, professor, eu vou passar a palavra para você. Rômulo. Pois não. Ah, mas tá chegando legal o som aí, né? Perfeito. Imagem e som, professor. Ah, beleza. Eu vou adicionar a doutora, tá? Para a gente já iniciar. Vou dando uma boa noite ao pessoal que já entrou aqui, a Roseli, a Fátima, o Sandro, né? O Serve Mais Você. Quem mais? A doutora Roberta, a Carla está aqui com a gente. Vamos lá, a dona Sônia também, a Carla,
a Gi, quem mais? O Rodrigo, nosso parceiro. Será que o Rodrigo vai perguntar hoje bastante, professor? Vamos ver, hein? Nossa amiga Marli também, a Érica aqui também está online. Um abração para ela e para o Edu também, que está assistindo a gente. A Caroline Doni também já participou com a gente sobre o Ho'oponopono. Precisa trazer ela de novo, né, professor? Mais uma vez na nossa live. Daqui um pouco nós colocamos as duas irmãs ao vivo aí. Exatamente, as duas, né? Então, da Zuida, também a Natácia, também minha amiga aqui, tá? Eu vou adicionar a doutora para a gente já iniciar a nossa live aqui, né? Só um minutinho, professor. Eu passo a palavra para você, professor. Boa noite a todos, boa noite a Caroline Domi, o Sandro, a doutora Fernanda, o Rodrigo, que está sempre com a gente, a Marli aí, um abração a todos. A Caroline falou que é só chamar que ela vai participar. De repente a gente consegue colocar ela ao vivo aí, participa as duas irmãs. Agora sim. Gostei dessa ideia, hein? Oi, gente. Olha só, seja bem-vinda, doutora Roberta, mais uma vez aqui na nossa live do Papo de Amigos. É um prazer imenso ter você aqui conosco, já é uma parceira nossa, hoje para um assunto tão importante, que é essa pressão, né, que os adolescentes, os jovens sofrem. Eu estava falando do seu preparo, que você estava aqui nos mostrando, já preparando um material muito importante para essa live hoje. Então, o professor fez uma grande divulgação também entre os alunos dele, para esse pessoal que já está iniciando para o vestibular, que já está pensando, né? Então, mais uma vez, gratidão por ter aceito, por reservar um tempinho. Eu sei o quanto é difícil você separar um tempinho aí, porque você tem muito atendimento, são lançamentos dos livros, né? Então, eu sei da correria. Tá aqui, ó, marcadinho, ó, tempinho aqui na mão. Tá tudo preparado, então a palavra é toda sua, doutora. Seja bem-vinda à live Papo de Amigos. Muito obrigada, Rômulo, professor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som aí para vocês está legal? Tá? Posso ficar sem fone, então? Perfeito. Vocês é que sabem. Então, vamos embora. Vamos trabalhar. Gente, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu vi aí uma honra, minha irmã participando aí, acompanhando a gente, né? Ela que foi o nosso grande canal, a minha psico preferida. Esse eu li, hein, Carol? E é com muito carinho, né? Com certeza, com muito amor aí que eu faço esse trabalho com vocês. Né? Tem muita gente que me pediu o link, espero que eles consigam encontrar aí a nossa live, né, para participar, tirar dúvida, o que tiver que perguntar para nós. Lembrando sempre que eu respeito muito a comunidade de vocês, respeito muito o trabalho, também te amo, Carol, respeito muito o trabalho de vocês, acho lindo, acho linda a iniciativa também. E deixo sempre bem claro, eu venho como convidada, então antes de qualquer bandeira de religião, né, que hoje em dia estão se rebelando contra a política, contra isso, contra aquilo, então sempre falo, gente, quer que eu esteja, é só me chamar. Não tem, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, budista, é para falar do bem, é para falar da saúde, é para levar informação. Terapeuticamente, estou a postos aí, disponível para vocês. Né? Sempre que vocês quiserem e tiver algum assunto. E temos aí tantos pontos para tratar em relação a essa questão. Uma coisa que eu queria corrigir é que quando nós decidimos o tema da live, nós pensamos nos adolescentes. Mas de uns tempos para cá, eu observei que tem uma demanda de adultos que ainda estão sofrendo, já pessoas de 25, 30, até mais, né? Que ainda tem alguma instabilidade, alguma insegurança em relação à carreira. A carreira e a escolha, e fez a faculdade e não ingressou. Então, assim, eu acho legal a gente até abrir um pouco o leque, né? Vou falar bastante, tem um foco muito especial em relação a essa questão para os adolescentes, mas eu deixo aberto aqui o canal para quem quiser perguntar, se tiver algum adulto, eu até hoje não me engajei, até hoje não me encontrei na profissão. Cara, estamos aqui.
Se for de cunho psicológico, eu ajudo, de cunho espiritual, vocês ajudam, e a gente monta essa rede de apoio aí. E E também a estudantil também, né? Porque se precisar de um reforço escolar, tem um professor aqui. E também, né, doutora, você falou, a gente também, quando pensou o tema da live, depois também eu estava pensando, os adultos sofrem muito essa pressão, né? A questão também, até dentro das famílias, quando um irmão vai muito bem numa carreira, tá bem de vida, às vezes o pai, sem a intenção, né, mas na intenção de estimular o outro irmão, fala, tá vendo teu irmão é chefe, teu irmão é engenheiro e você tá aí. Isso torna uma pressão para aquela pessoa querer ser alguém, né? Isso também na vida adulta, eu acho que a gente nunca deixa de ter uma pressão, né? Até dentro da nossa profissão, até dentro Sim, das religiões, né? Existem isso também, porque aonde existe hierarquia, aonde existe cargos, aonde existe funções, as pessoas acabam fazendo essa autocobrança, né? Essa cobrança de chegar ao topo, de ser o melhor, de ter o melhor na sua carreira. Isso é sempre muito importante, a pessoa estar atualizada, estudando, querendo sempre o melhor, claro, para nossa, nós não estamos aqui contra o estudo, contra realmente, não é forçar, mas incentivar os filhos, incentivar o parceiro, incentivar os amigos a sempre querer algo melhor. Nós estamos aqui para isso, sempre querer algo melhor, mas é onde a verdade. gente entra especificamente com a tua parte é a questão da pressão, quando começa a prejudicar a pessoa, quando ela se sente Sim, acuada, às vezes ela tem um potencial muito grande e por determinada pressão ela acaba recuando, não usa todo o seu potencial, com medo, com receio de errar. A gente vê também, claro, vamos levar para uma área, para a área esportiva, muitos jogadores sentem a pressão de um jogo, a cobrança da torcida, a cobrança do técnico. Você vê que é aquele jogador de alto empenho e ele acaba não produzindo muito por causa dessa pressão. Então, a gente é muito importante o que a senhora falou sobre a questão dos adultos também. Nós vamos falar sobre os adolescentes, a escolha da profissão, o que pode, o que não pode, se é correto, mas também vamos falar para os adultos, porque essa pressão, eu acho que ela ocorre quase a vida que toda nossa, né? Acho que para um pouquinho quando a gente aposenta, quando a gente está com a família formada, os netos, que você fala assim, é, agora eu vou curtir a vida, né? Então, é. é uma observação muito importante que você fez. Nós já temos algumas perguntas, eu vou passar a palavra para o professor. O professor já quer fazer alguma pergunta? Quer passar a palavra para a doutora? Por que que Não, o professor tá tão angelical assim, com essas estrelinhas, gente? Que Você coisa viu mais que, encantadora. Um dia você eu viu quero que chegar nesse nível. ô, Esse é quando a pessoa ganha dinheiro, né? O doutora, dinheiro sabe, cai do ó, céu. sabe por que, que ele está ó, assim? Ele fechou um contrato milionário com uma emissora aí que a Ah, gente não pode falar ainda. E tem ele está ele é o que fazendo perigo, está né? trabalhando na emissora. isso, Tem mas perigo, não. a gente Que não a pode emissora. julgar ainda. Gente, isso para quem tem TDAH é maravilhoso. A gente fica um tempão assim olhando as bolinhas caindo. O professor já fazendo a terapia. Não, eu Já achei tá legal. fazendo. Eu mandei em alguns grupos que eu faço parte dos alunos, eles entraram de férias 2 semanas. E o legal pegar o gancho, ô Roberto, eu não sei se é uma visão minha, mas eu tenho assim que daqui para frente tudo vai mudar muito, tudo vai ser muito diferente. Eu acho que vai haver uma troca muito grande nas profissões. Algumas profissões no passado já deixou de existir. E eu creio que daqui para frente, muitas que nós convivemos, que os próprios cursos profissionalizantes preparam as pessoas, vai deixar de existir. Eu vejo aí do mais simples ao mais avançado. Não vai ter mais o frentista no posto, não vai ter mais o caixa no supermercado, vai diminuir aquela pessoa que cobra lá no pedágio, que já está cada vez Sim, mais. Nós temos aqui em Pirassununga caixas no supermercado já hoje que a pessoa já passa, ela mesmo faz a compra, passa o código lá e não precisa de pessoas. Então, eu creio que daqui para a live ela vai ser algo importante, né?
não só para o adolescente, para o adulto também, porque nós adultos, nós vamos passar por essas transformações constantemente, e talvez vamos até sofrer mais do que o adolescente, porque o adolescente ele tem mais facilidade, talvez, para se adaptar do que uma pessoa com 40, 50 anos, porque esse mundo virtual chegou de vez, né? Ele não tem Sim. como escapar dele, né? Então, eu acho que é um momento, eu enxergo esse século como a abertura mental, a expansão da consciência e cada vez mais temos que evoluir mentalmente. Você também vê assim essa perspectiva de futuro, constantes mudanças que vai ser até às vezes muito difícil para as pessoas conseguirem se adaptar a esses novos tempos. Eu gostaria de uma opinião sua nesse sentido e depois já fica a palavra para você falar. Vamos lá. Professor e Rômulo, né? Existe até alguns estudos, né? Nós fizemos alguns estudos, tem mais ou menos uns 10 anos que nós começamos um levantamento de dados sobre a geração Y, né? Então, quando nós começamos, até eu não vou ficar fazendo merchan, mas vocês sabem que eu estarei praticamente 100% baseada no meu livro, porque ele é totalmente voltado à adolescência, então eu acho que não tenho conteúdo mais precioso para trazer do que os trechos que eu gravei aqui, que eu Mostra o grifei livro para pra gente, vocês. doutora. Mostra a capa dele Tá aí. aqui meu filhote. Como a câmera está invertida, é convivendo com a adolescência nos dias atuais, tá? E Recém-lançado, né, o que o doutora? Rômulo me perguntou, o que o professor me perguntou, está bem pintadinho de amarelo aqui, ó. Eu vou dar uma lida para vocês, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Nós estamos falando da geração Y, nascidos a partir de 81 e até 1995. Tá? Os principais valores pessoais dessa geração são liberdade, transparência, integridade, customização, desafio, diversão e mobilidade. Aí tem algumas, né? Eles têm eles são naturalmente uma geração colaborativa, talentosa, mente aberta e flexível. Só que veja, é um grupo que no trabalho quer flexibilidade de horário e preferem roupas informais. São voltados para os resultados sempre, são voltados só para os resultados, tá? São impacientes e ansiosos. Então, sim, estão sempre em busca de reconhecimento. Eles são carentes desse reconhecimento. Diferente daquele profissional que nós conhecíamos há 30 anos atrás, que eles estavam em busca de um sustento para a família, não se apegavam muito, por exemplo, a premiação, a incentivo, aquela previsão de carreira. Então, hoje, eles têm uma outra visão, né? Essa geração que nós estamos falando, ela está mergulhando numa perspectiva muito interessante que leva eles a escolhas profissionais desde muito cedo. E alguns acabam ficando se sentem um pouco deslocados em relação a isso, por quê? Eles chegam à universidade e até ao mundo de trabalho com menos experiências, mais dependentes e mais dificuldade de tomar decisão. Essa formação aí vem para até aquilo que o Rômulo estava brincando, falando que eu estou estudando o mês inteiro o assunto, né? Não é nem brincadeira, estava mesmo. Os fatores que determinam a escolha profissional. Hoje eles são basicamente 6 fatores, né? Então, já entrando no nosso assunto, já entrando na nossa conversa aqui, os fatores políticos falam um pouco sobre a escolha profissional. Hoje o jovem ele já tem uma convicção, né, de algumas, por exemplo, assim, ele não quer terminar o ensino médio, você pouco vê o jovem falando sobre concluir o ensino médio e procurar emprego em loja de shopping. Né? Já tem conversas, eu converso com muitos adolescentes, atendo alguns, e eles falam para mim já desde muito cedo, 13, 14, 15 anos, alguns já têm a ideia do que quer ser, do que quer fazer. Só que eles entendem que aí entram esses fatores determinantes. Fatores econômicos, fatores sociais, fatores educacionais, fatores psicológicos e um fator que pouca gente fala,
mas que ele, para mim, ele é o grande alicerce, a grande base de tudo, são os fatores familiares. Então, esses fatores familiares, ele leva o jovem a entender essa dinâmica. Ele leva o jovem a entender esse universo, né? Que fatores familiares são esses? A estrutura familiar, ela cria o conceito de acordo com o que vem de casa, com o que ele vê em casa. Não precisa ser uma família constituída por pai e mãe no mesmo lar. Porque às vezes vive um pai e mãe no mesmo lar, mas vive em pé de guerra, né? Então, às vezes, nós falamos, de acordo com o que ele tem em casa, o que seria esse ter em casa? Ele ter condições de estudar. Ah, ele está na escola pública, tá, mas ele tem condições, por exemplo, ele não precisa ficar cuidando do irmãozinho para a mãe trabalhar. Ele tem tempo para esse estudo. Então, ele tem tempo para fazer a lição de casa. Ele tem tempo para montar uma maquete, para fazer uma pesquisa. E aí, 40% dos estudantes não tem certeza da profissão que quer seguir quando chega no momento do vestibular. 40%, Isso foi um estudo que nós fizemos com uma entrevista, com uma pesquisa feita pelo Jornal da Band em agosto de 2018. 40%, doutora? 40%. Entendeu? 40%. De fato, eu me deparo muito com isso, viu? Eu escuto muito eu falando, né? Ele vem, o aluno fala, olha, eu não sei o que eu quero fazer ainda. E isso gera uma pressão nele, né? Porque existe uma sociedade, uma família, muitas vezes, que a família, sem conhecer a educação, espera que ele chegue e fale, mãe, eu vou ser isso. E isso acaba criando um problema emocional. Mas eu escuto muito, a Eliana está aqui também, na nossa escola nós temos 18, cada professor tem 20 alunos, que a gente dá tutoria para eles, né? E eu posso até confirmar e posso até fazer uma pesquisa com eles, né? Através para verificar. Mas a porcentagem é daí para mais, viu? Eles têm mesmo, chega a ser assustador. Pois é, então. E aí, a família ela pode atuar como uma facilitadora e ela pode acentuar os obstáculos. E como que é percebido isso? Por exemplo, eu posso não ter tido condições, mas a minha mãe pode ter sido meu grande alvo incentivador. Como eu posso não ter tido condições e a minha mãe ter sido aquela pessoa que disse, você vai fazer psicologia? Acha que a gente vai ser alguém na vida? Entendeu? Então, ela pode ter sido um facilitador, como ela pode ter sido um obstáculo, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas pensam em situações muito amplas, quando, na verdade, o perguntar para uma criança, para um pré-adolescente, o que você quer ser quando crescer, nada mais é do que eu estar perguntando quais são os interesses dele. Eu não posso criticar ele por isso. Se ele falar para mim que ele quer ser jardineiro, eu tenho que achar bonito e entender por que ele escolheu. De repente ele é apaixonado por flores, por plantas, quer trabalhar com a biologia de tudo isso, mas ele só conhece a palavra jardineiro. E quando vem uma família, quando vem um pai e fala, tá louco, moleque? Você vai sustentar a família mexendo com planta? Eu bloqueio isso. E aí é onde eu entro com as crenças limitantes. Eu nasci, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nós somos pobres, você vai ter que ser pobre. Você se conforma que a gente nunca vai ter nada. Olha pra mim, eu nunca fui ninguém, eu só consegui pôr comida no seu prato. Você vai ser... E, na verdade, não. Nós temos muitos, muitos conteúdos. Eu sigo um grande mestre aí da psicologia, jovem ainda, 41 anos, mas ele fala muito abertamente sobre isso. Não é porque nós nascemos pobres que nós temos que ter essa convicção de que nunca teremos ou nunca seremos ninguém. Só que depende de um movimento. Seja eu fazer um financiamento estudantil, seja eu estudar bastante, aquilo que eu não tenho acesso na escola, eu engrossar meu caldo com estudos no YouTube, o que for, né? Então, assim, eu preciso ter desejo por isso. E aí é que está uma grande sacada. Por falta dessas pequenas pitadas de incentivo, o jovem recua. Né? O jovem recua, e aí o jovem que eu estou falando é de 13 a 21 anos, tá, gente? Não é nada assim. Tem no nosso capítulo a parte que eu
fui a campo. Essa parte que eu li para vocês é de uma querida colega, de um estudo de uma doutora da PUC de São Paulo. A minha parte, onde nós falamos dos efeitos de alguns ritmos musicais na cabeça dos jovens, fala justamente das pessoas que hoje são os neném. Nem trabalha, nem estuda, e tem aqueles que nem trabalham fora, nem estudam, nem fazem nada em casa para ajudar, para colaborar com a rotina da casa, né? Então, assim, são pessoas que estão desistindo do seu futuro, né? Eu tenho o contexto deles hoje, mas eu não consigo trazer para vocês a minha visão, a minha perspectiva de futuro para essas pessoas. Nós estamos aqui para fazer a diferença em cima disso. Temos material para isso. Não precisa ser só, mas a terapia com a Roberta é muito caro, eu não consigo pagar, não sei o quê. Eu posso conversar com o meu professor, eu posso conversar com o meu mentor na minha religião, com o meu instrutor, com o meu padre, com o meu irmão cooperador, com o meu pastor, com o meu mentor, né, espiritual. Eu posso buscar recursos, ajudas e abraçar essa causa. Mas isso depende daquele pequeno passo, daquela vontade, né? Eu tive uma experiência com o estágio escolar na época da faculdade, depois eu voltei com esse projeto em uma escola em São Bernardo do Campo, chamada Yolanda, no bairro Montanhão, e eu tive a experiência de fazer uma espécie de uma dinâmica com os adolescentes da oitava série, jovenzinhos de 13, 14, 15 anos, né? E foi, assim, uma experiência muito, vamos dizer que interessante, no sentido interessante e preocupante, porque são jovens de classe baixa, né, classe média baixa, onde eles não têm noção, né, nenhuma ideia de qual é o passo que eles têm que tomar. Pessoas ali atrasadas, já com 15 anos, não faziam ideia do como chegar até a porta da faculdade. Se eles não têm nenhum recurso, a ideia é, fiz o terceiro ano, parei aqui. E só estou fazendo porque o conselho tutelar foi lá e puxou a orelha da mãe, do pai, né, professor? Então, Super. São são. são dados preocupantes, né, doutora? Quando você São. fala isso, né? E ainda mais na área. Pois não, professor, pode falar, professor. E nós comentamos isso, não é nem pelo lado profissional, pelo lado humano, né? Porque dá a impressão que a adolescência ela baixou um pouquinho para antes dos 12 anos e passou dos 18 e foi para os 21, 24 e parece que tenta ao mesmo tempo, é uma briga para fixar a identidade e nessa briga para provar que não precisa provar nada, está cada vez mais se perdendo. E é preocupante porque mais cedo ou mais tarde a água vai ter que passar do joelho, vai ter que aprender a nadar. E aí entra os casos que a gente acho que tenta, mesmo um profissional, um terapeuta, um psicólogo, ele trabalha como um profissional, mas ele não quer uma clientela para sempre, né? Porque eu acho que o melhor prazer para o psicólogo, o psicanalista, para o sociólogo, é ver o paciente dele ir embora da clínica, né? Ele não Com quer ir, certeza, apesar com de ter uma certeza. profissão, ele quer o bem do ser humano. E isso é preocupante. Você fala assim, nossa, o consultório vai estar cheio. Não, não é o desejo do consultório estar cheio. O desejo é ver uma sociedade saudável, né? Uma Com sociedade certeza, com com certeza. qualidade de vida. E esse caminho que o ser humano escolheu para seguir, ele não está levando para um caminho de independência, um caminho de seres humanos que vão enfrentar problemas de frente, que vão passar por barreiras, né? Pelo contrário, eu não sei se você vê assim não tão longe, uma epidemia, né? Acho que já estamos até vivendo de ansiedade, síndrome do pânico, de incertezas. Eu vejo perigoso isso para a sociedade. E não é nem questão de ser só uma sociedade capitalista, é uma questão de passar mesmo por ter uma autoestima, correr atrás dos propósitos, atrás do sonho. Hoje eu não vejo mais eles assim, ó. Eu tenho um sonho e eu vou em busca do sonho. Sim, Eu é vejo essa, verdade. Quer falar eu alguma vejo coisa, Romulo? É a tal da motivação, né?
Eu acho que falta um pouco a vontade de viver, né? Antigamente, a gente escutava dos nossos pais, dos nossos avós, a dificuldade para se ir para uma escola, quando tinha, né? Tinha que andar a pé, não tinha ônibus. Hoje, praticamente, dificilmente tem uma escola longe da sua casa. E se tem, é fornecido o transporte. Hoje tem toda uma facilidade. As questões dos cursos online, né, doutora? Lembrar os nossos amigos, estão fazendo bastante perguntas e comentários. Se a senhora permitir, doutora, eu já vou fazer algumas leituras de alguns aqui, senão fica muito lá para trás. Aí as pessoas falam, eles não lê, para de mandar, né? Eu acho É que verdade, não, fez o vamos primeiro aqui pegar foi o Rodrigo. Ele fez a seguinte pergunta, doutora. Boa noite, doutora. Como podemos identificar alguns sinais de dependência emocional? Tá? Essa foi a pergunta que ele fez. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, doutora, só para a gente colocar em ordem aqui. A dona Sônia fez uma profissão que deixou de existir, foi digitador, realmente. As profissões estão nos deixando de existir aqui. A dona Sônia lembrou. A Dani fez assim, jovens querem empreender hoje em dia. Verdade, né? Os jovens querem ser donos, né? Empreendedor. Aí ela colocou assim, foi o comentário que a doutora fez. Porém, as crenças limitantes também bloqueiam tudo isso, né? Foi a Dani que fez esse comentário. Aí tem um comentário aqui, doutor, bastante especial. Eu não sei se a senhora conhece essa pessoa, mas é Flor Furina. Ela fez assim, ó. Ainda bem que ela acreditou quando falei que ela tinha competência. Mandou aqui. Aqui, ó. Lá, mamãe tá assistindo, né? Essa é danada, viu? Já é fãzoca de vocês aí. A outra live que eu tava na casa dela, ela tava assistindo, adorou. Um abração para ela. Qual que é o nome da mãe, doutora Roberta? É Flor, a dona Flor. Dona Flor, um abração para a senhora. Parabéns pelas filhas, né? Tá aqui a profissional. A Carol é do segundo casamento. A Carol é da minha madrasta, da outra madrasta. Parabéns. Vamos lá, também tem aqui. Vamos lá se tem mais comentários. Furini fez comentário. Concordo, Roberta. Tudo começar pelo nosso desafio, né? O desafio de cada pessoa. A dona Sônia fez uma observação aqui. O adolescente de hoje não quer saber de nada, principalmente estudar e o que fazer, né? Vamos lá, se tem mais algum comentário. A Dani colocou assim, ó, essa psico é muito competente, eu posso provar. Essa Dani é maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Mais uma Dome aqui. Ó. Essa é a outra mãe. Essa é a Marta. Essa é a minha atual a esposa do meu pai. Então, atual mãe-drasta. Dona Flor e Dona Marta, um abração para as duas mães. Estão aí. Então, o Ian também está aqui, o nosso parceiro, que será nosso convidado da próxima live. Um abração, Ian, está dando boa noite para a gente. Então, são esses os comentários. Ó, tem mais um, a Roseli fez aqui agora. Como ajudar o profissional que se sente inseguro na sua profissão? Então, nós temos duas perguntas, doutor. A do Rodrigo, a do Rodrigo, que é quais são os sinais de dependência emocional, tá? E a Roseli, como ajudar um profissional que se sente inseguro na sua profissão? Certo. É com você agora, doutora. Bom, temos 2 horas agora, né? Como da outra vez. Não, brincadeira. Vou pegar leve dessa vez, viu, pessoal? Bom, respondendo a pergunta número 1, né? Como identificar a dependência emocional? O tema da dependência emocional, ele é um tema que ele abrange vários polos, tá? Então, não só no âmbito profissional, mas muitas vezes na vida pessoal, né? Essa dependência emocional, ela vai estar falando do quê? É quando eu atribuo a algo ou a alguém a minha felicidade, a minha alegria de viver. Então, por exemplo, se eu não tiver um cachorro, eu não vou ser feliz. Aí eu tenho o cachorro, para onde eu vou, eu preciso levar o cachorro. Cachorro. Eu tenho um relacionamento, mas eu não consigo me ver 10 minutos longe da pessoa amada. Tudo que eu vou fazer, eu faço pensando se aquela pessoa vai gostar. E qualquer movimento, mas qualquer movimento,
que a pessoa faça que não me agrade gera uma frustração que chega a ser confundida com depressão. Então, a dependência emocional, ela leva as pessoas a se tornar, o próprio nome já diz, é uma dependência. Eu não vivo sem isso, tá? É muito parecida com todas as outras categorias de dependência que nós conhecemos. A dependência, a compulsão alimentar, a dependência por álcool, o uso de drogas. O que seria a dependência emocional? É quando aquilo, eu só consigo estar feliz quando eu estou em contato com aquilo. E os primeiros sinais é justamente esse. Por exemplo, hoje eu não vou te ver porque eu vou assistir um jogo de futebol. Ah, não me ama mais. A pessoa responde, né? Pessoas criam dependência emocional pelo trabalho. Então, não fazem outra coisa, não têm outro assunto e se entristecem quando não conseguem atingir o objetivo em relação ao trabalho. Cria uma dependência emocional no trabalho tão intensa, compulsiva, que trabalham 20 horas. Dorme, vai deitar pensando no trabalho, 18 horas por dia trabalhando, e não estamos falando de quem precisa, eu quero deixar isso bem claro. Nós não estamos falando de quem tem a necessidade desse trabalho, mas nós estamos falando de alguém que respira aquilo loucamente, intensamente, freneticamente. Então, quando nós falamos sobre a dependência, nós vamos pensar, como a pergunta dele, né? Como identificar? É quando eu começo a perceber que aquele ponto focal, seja um relacionamento, seja a minha dependência emocional, a dependência entre pais e filhos, né? Então, existe uma dependência emocional que cria-se até assim, o que nós chamamos de a síndrome da viúva negra. Mas não é a viúva, a mulher viúva. É a pessoa que não consegue se imaginar sozinha, sem uma determinada pessoa perto. Essa determinada pessoa pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o marido. Então, o que é essa viúva negra? Ela cria situações favoráveis, manipuladas por ela, que favorecem a outra pessoa. Então, por exemplo, vem jantar aqui que eu fiz o pudim que você gosta. Isso é um exemplo bem, tá? Só para você, só uma ilustração. Não estou falando que o pudim da mãe tá errado, viu? Pelo amor de Deus. Mas é só para vocês entenderem o laço como é feito. Então, é um amor, essa dependência emocional, ele sai do grau do amorzinho do fiz o pudim que minha filha gosta, que meu filho gosta, para se tornar uma grande teia aonde eu vou manter essa pessoa sob o meu controle. Então, tem que ser um ponto muito bem cuidado. A pessoa percebe quando ela se desespera porque a outra não está na sua presença, né? Então, a dependência emocional pode ser vista quando, por exemplo, eu não consigo levar meu filho na escola se meu marido não estiver junto. Entendi. Mas não é só na questão da ajuda do marido, entendeu? É aquela pessoa que ela não se vê, ela não põe a cabeça, o pé na rua, entendeu? Ela não põe o pé na rua. Então, são situações em que eu começo a perceber que meu mundo é um mundo outro. E quando acontece uma traição, um abandono, um término, meu mundo acaba. Tudo vai por água abaixo. Então, essa questão da dependência emocional, ela tem que ser muito bem cuidada. E os primeiros sinais são esses, quando eu percebo um desconforto muito grande, uma sensação depressiva que não é depressão, tá? O transtorno depressivo é outra coisa, embora seja essa vontade de chorar, essa necessidade da presença da pessoa ali, ela vai estar falando comigo, ela, olha, você não está feliz porque não está aqui, você não está feliz. E eu, na verdade, não é assim, não é para ser assim. Porque casais se separam, filhos crescem, os pais se separam, as vidas elas tomam cada uma seu rumo. Então, nós estamos sempre preparados para certas mudanças. Tem filhos que cresceram com os pais a vida toda, tem filhos que nunca conviveram com os pais. E todos vivem muito bem.
né? Então, essa questão da compulsão, aí é um caso muito interessante, só para concluir esse ponto. Essa questão da compulsão, ela nos leva a pensar o quê? Muitas vezes, a pessoa ela é predisposta a algum tipo de compulsão, mas ela não tendenciou para droga, ela não tendenciou para compulsão alimentar, e acabou gerando uma, vamos dizer assim, uma necessidade de ter aquilo perto, de algo. Entendeu? Então, são situações que realmente são delicados, são casos Você delicados. sabe, doutora, recentemente nós falamos em uma das nossas lives essa questão de as pessoas colocarem a felicidade sobre responsabilidade da outra, né? A gente explicou isso espiritualmente, que a nossa felicidade está diretamente ligada a nós mesmos. O quanto eu faço alguém feliz é o quanto que eu recebo de felicidade. Então, em uma das lives eu vi a senhora falando, eu fiz essa ligação que a gente também já explicou. Você explicou pelo lado da psicologia, nós explicamos pela questão espiritual, que se você fizer isso, que a tua felicidade está diretamente ligada à tua felicidade e à felicidade que você proporciona ao próximo, você corta esse laço da dependência emocional. Não sei se eu estou correto, mas espiritualmente a gente explicou isso, né? E tem só para terminar esse assunto, porque tem várias perguntas aqui, o pessoal está mandando bastante perguntas. Existe uma nova, não sei se a senhora identificou dentro dos consultórios ainda, doutora, mas existe também aquela dependência da questão das redes sociais, né? Hoje os jovens, os adultos estão muito com aquela dependência, às vezes um amigo curte uma foto e não curte do outro amigo, não faz um comentário, ela se sente magoada e chateada. A dependência de redes sociais tem isso também, né, doutora? Tem sim. E, inclusive, puxando essa questão das redes sociais para todo o contexto da parte do trabalho que nós estamos falando hoje, no futuro, vamos entender que as redes sociais elas serão um grande canal para empregar pessoas, como já tem sido, não só na questão de influenciador digital, mas num monte de outras oportunidades, né? E o que às vezes as pessoas se prendem a essa questão mais minimalesca, né? Esse micro, não estão olhando para o macro da coisa, estão olhando para o micro. Ah, você não curtiu, você curtiu. Isso acontece em casa, acontece nas melhores famílias. A gente vai na televisão. Dentro de casa a gente vive isso, né? Mas o que acontece? É a carência, é a necessidade da atenção. Você depositou o seu tempo para ir lá no perfil ou entrou na sua rede social. A pessoa abre o Instagram, aparece a foto da outra, ela só vai lá e aperta o botão. Na cabeça de quem vê, imagina que você parou tudo que você estava fazendo, foi lá no perfil do fulano, viu o que ele estava fazendo da vida, curtiu a foto e aí para você apareceu o que curtiu. Aí você fala, poxa, foi lá, curtiu a foto de fulano e não curtiu a minha. Por isso que eu só cobro quando não curtem a minha. Eu nem vou olhar a vida dos outros. Mas não me curtiu por quê? Né? Eu quero saber, não me curtiu por quê? Poxa vida, né? Fiz um negócio tão bonitinho. Eu tô até quieto aqui, porque eu tô até quieto aqui, que eu tô vendo que tá bombando de perguntas. Eu falei que hoje tudo que tiver de furinha aí é meu, o que tiver de dome é meu, o que tiver de da mata é meu. É tudo aí, ó. Dúvida que ela vai ter que voltar? Estão enchendo aqui de perguntas. Nós vamos fazer todas, tá, gente? Ela tá na primeira, vai responder a segunda agora, que é a da Roseli. Não, nós vamos até meia-noite, gente. Amanhã eu só trabalho 2 horas, tá bom? Dúvida que ela vai ter que voltar. É interessante esse último comentário dela, teu aí, Rômulo, do Curti. Eu tenho observado muito, né, que pelo fato de lidar na sala de aula com adolescente, que uma determinada época eu peguei uma transição e o aluno, ele acordava cedo, ele se arrumava, ele queria ser visto dentro da escola, dentro da sala. A menina também ela se arrumava bem para ser vista e reconhecida dentro da sala de aula. Hoje, a impressão que eu estou tendo é que eles querem ser reconhecidos no status do WhatsApp, na curtida da foto. Então, o preparo ele é feito antes, ele não é mais aquele no dia que ele precisa ser notado no ambiente, ele precisa ser notado no ambiente e externamente também. Então eu só queria fazer esse comentário que eu peguei o gancho da
das conversas de vocês aí e fiz essa Uhum. análise com o meu dia a dia. Eu estou pegando e estou analisando essa transição, que hoje a pessoa ela não precisa estar totalmente maquiada para andar no dia a dia. O importante é a maquiagem e o filtro que ela coloca no stories Perfil. dela, que ela coloca no perfil, que ela coloca no WhatsApp, mas ela quer conferir se as pessoas realmente estão valorizando o que está sendo feito. Porque lá tem mais É, Ah, exposição, né? esse tema é longo, hein, doutor? Esse livro aí. ele é. Não esqueça Ele de é assim. falar Ó, aonde o meu adquirir. é reboco mesmo, viu, gente? Não é filtro, não. Passei um reboquinho aqui. Eu tô mexendo, eu mexo nos filtros aqui para ver se dá uma melhorada, apanho. Uma hora chove, outra hora para de chover. Ô, doutora, não esqueça de falar aonde encontra o livro e digita o nome do livro para o Rômulo também fixar aqui. Ah, tá joia. Vou sim, vou sim. É, eu tenho que. Ele tá preso aqui no suportezinho, mas eu vou arrumar um jeito aqui de digitar aqui para vocês. Ele tá pela editora CRV, né? E ele, às vezes eles soltam até umas promoções lá. Quando eu comprei o meu, inclusive, eu peguei ele num precinho até melhor. Mas ele é um livro, ele tá muito bacana, tá muito gostoso, uma leitura assim. Eu até mandei para as doutoras lá, eu ainda faço parte, né? Tô no grupo com elas, tudo. E eu até falei para elas, gente, que delícia de leitura que tá isso aqui, tá leve, sabe? Tá interativo, tá fácil da gente assimilar, tá bacana O mesmo. professor vai ser ótimo para querer dar com o É, jovem. vou colocar ele aqui para vocês, sim, pode deixar. Então, esse ponto da dependência emocional, né, para a gente encerrar esse capítulo hoje, ele vai, sim, abranger uma grande parcela, né, desse público. Veja bem, vamos fazer até um link. Eu pensando aqui, dá para nós fazermos um link sobre o que a gente está falando hoje, né? Quando nós falamos, decretamos para alguém, você precisa ser alguém, que é o nosso tema aqui hoje, e associamos a isso. Se eu pegar na minha agenda, eu já vou tirar alguns exemplos para vocês. Tem um caso de 43 anos, sem qualquer perspectiva de estudo, que hoje me perguntou se ele, qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra, ou seja, não tem conhecimento algum, né? 43 anos e não tem acesso a esse tipo de informação. Até pelo próprio Google você consegue identificar esse tipo de coisa, mas você vê que foi uma conversa, né? Nós no atendimento, tudo, ele falou, doutor, eu nunca entendi a diferença. Então você vê, ainda temos. Lá na frente, pessoas que não sabem o que vai ser quando crescer, quando já está com 43 anos, né? Um outro ponto é a observação que eu fiz com uma jovem de 22 anos que trancou a faculdade de veterinária porque foi uma familiar é, decretou que aquilo para ela nunca seria uma fonte de renda. E ela trancou a faculdade. Um outro ponto de 21 anos que está decidido a trancar a faculdade porque não quer enfrentar o TCC. Nossa. E eu estou falando de pessoas classe média, média, nem média baixa, nem média alta. Ô, Tá? doutora, aproveitando para a gente fazer as várias perguntas que estão aqui, a gente já vai. Só lembrando a todos que nós vamos ler todos os comentários e todas as perguntas para a doutora. A senhora já identificou alguma questão desse tipo, mas por questão de preconceito? Por exemplo, o filho chega para o pai e fala, pai, eu quero ser arquiteto. O pai fala, que isso? Você tem que ser engenheiro, não pode. Algumas vezes a senhora identificou no seu consultório que o adolescente sofreu uma pressão de uma escolha de profissão por preconceito, tanto religiosa ou de questão de orientação sexual ou algo desse tipo? Já tive essa percepção, sim, e já peguei os dois lados da moeda. Eu já atendi adolescente que passou por isso e já atendi os pais que fizeram isso com outro adolescente. Então, os dois lados da moeda eu já tive essa visão, né? Essa experiência. Como adolescente, o estrago é muito grande, porque ele tem uma. Eu não posso mostrar para ele que o que ele está sonhando é inviável, inalcançável. Eu tenho que incentivá-lo e orientar e entender por que ele escolheu aquilo.
Não adianta eu criticar, não adianta eu dizer que ele não tem capacidade, não adianta eu achar e falar para ele que isso para ele é impossível, porque ele estudou numa faculdade mais barato ou numa faculdade pobre, sei lá o nome que a gente dá hoje, né? Porque ele estudou numa faculdade inferior, não foi numa grande universidade, ele não terá uma visibilidade muito grande, porque quem faz a faculdade é o aluno. Ela pode ser uma faculdade muito fraca, mas se ele chegar em casa e falar, o professor me deu um título, eu vou desossar esse título na internet, eu vou achar artigo, eu vou achar. Ele faz a faculdade, entendeu? Então, assim, e eu falo isso por muitas razões, não só porque eu faço parte de um contexto, de um trabalho de pesquisa primoroso, né, com essas doutoras da PUC, porém eu nunca fui aluna da PUC. Então, assim, eu fui convidada pela minha professora, que é mestre e doutora de lá, mas na época ela era minha professora na minha faculdadezinha lá, entendeu? Então, só que eu tive uma visibilidade, eu tive graça para ela, entendeu? Então, quando o nosso trabalho tem graça, nós caímos na graça de alguma coisa, o nosso trabalho tem uma visibilidade, a sua iniciação científica tem fundamento, você acaba tendo essas oportunidades na vida. Por isso que eu não menosprezo quem se dedica. Quem teve condições de ter um estudo mais, vamos dizer assim, cheio de detalhes, rico de detalhes, é maravilhoso. E o meu estudo foi maravilhoso. E o seu estudo foi maravilhoso, o do professor foi maravilhoso. Entendeu? Só que, assim, hoje eles estão muito fixados no título. Ah, porque o que antigamente, quem estudou na PUC, na USP, tem mais oportunidade que não sei o quê. Eu corri em vagas no Albert Einstein com quem trabalhou, estudou na PUC e na USP. E eu nunca estudei lá. Entendeu? Então, são situações que, assim, é, não nos define. Isso que é importante. Doutor, uma Não nos observação define. muito importante quando tudo isso que a senhora falou é o quanto a gente coloca de amor na nossa profissão, né? É essa que faz a diferença, é a dedicação e o amor. A gente estava Com falando antes certeza. de iniciar a live essa semana, né, doutora? Foi esse um dos nossos assuntos que eu falei para Exato. o quanto a Verdade. gente se dedica e o coloca de amor. Então, a formação é importante? Lógico que é, claro que a instituição é importante? É, mas porém vai da pessoa, né? O quanto ela coloca de amor sobre tudo isso. Eu tenho uma informação muito importante também, doutora. Seu pai está assistindo a live, pediram para te Ó, informar. Então, hoje a família está em peso, tá? Manda um que abração. legal. Qual que é o nome do pai? O nome do pai, doutora? Roberto? Seu Roberto. Então, um abração para o Seu seu Roberto. Roberto. Doutora, vamos para a É outro pergunta. também que teve presença marcada aí para eu chegar a ser gente grande como eu sou hoje. Tá vendo? Vamos para a pergunta número 2, então, da Vamos Roseli. lá. Ó, ela perguntou sobre como ela pediu, né, uma dica de como ajudar o profissional inseguro na profissão. Esse ponto, eu vou tentar ser breve, mas eu vou explicar delicadamente. A palavra insegurança, tá? Ela vem sempre um tanto quanto preenchida com outros pontos. Então, a palavra insegurança, principalmente a insegurança no trabalho, ela está querendo nos dizer alguma coisa. A pessoa com insegurança no trabalho, ela pode estar, por exemplo, insegurança na profissão. Aqui, profissão, a gente já está falando de alguém que provavelmente já está no mercado, né? Então, o que seria esse inseguro na profissão? Se é uma pessoa que é recém-formada e acabou de entrar, é natural eu ser inseguro com aquilo que eu estou conhecendo. É natural eu ser inseguro com o novo, eu ter medo do desconhecido. O que não é saudável é isso se alastrar, permanecer, perpetuar por muito tempo. Mas quando eu falo, eu estou inseguro na profissão. Roberta, um tempo atrás, a Roberta ontem nunca faria essa live. Roberta ontem nunca estaria no desse monte de papel aqui. Né? Por quê? Porque eu não tinha experiência. Mas aí você sai para atender um plano de saúde que te joga 40 vidas por semana, você aprende. É na prática, né, doutora? É na prática. Você aprende, porque uma hora você está atendendo autista, outra hora você está atendendo depressão, outra hora é ansiedade, outra hora é pânico, então você tem que aprender. Você sai, arregaça as mangas. E sai da zona de conforto.
que foi aquilo que vocês viram que eu postei lá essa semana. Sai da gaiola, vai para fora, entendeu? Então, aí o que que acontece? Quando nós falamos da insegurança profissional, eu vou ter certeza um dia, mulheres, isso é uma coisa muito específica das mulheres. As mulheres buscam a profissão por amor. O homem busca, curiosa essa análise que nós fizemos aqui, essa pesquisa. Os homens buscam a realização profissional, o título, o cargo, o reconhecimento. As mulheres estão fazendo um paralelo entre reconhecimento, não dispensa cuidados com a família, atenção aos filhos, não que os homens dispensam, mas é que eles estão focados naquilo que eles querem atingir a diretoria da empresa. E as mulheres, elas vão buscando que essa questão do emocional delas, elas vão buscando esse outro lado. Elas querem fazer um paralelo. Eu quero ter a minha realização profissional, eu quero ser bem-sucedida, mas eu quero também cuidar da minha casa e dos meus filhos. Né? Então, essa visão, ela acaba, nesse ponto, o homem e a mulher são diferentes. Embora o objetivo seja o sustento da família, evidentemente, o homem está indo buscar lá fora, a mulher está indo buscar lá fora, mas está pensando o que tem de mistura para fazer a janta. E o homem, até por ele não ser multitarefas, né? Ele não vai conseguir lembrar muito disso. Né? Então, essa questão de ajuda, né, concluindo a dúvida dela, ajudar o profissional inseguro na profissão, nós precisamos entender do que ele está inseguro. Né? Se é uma pessoa que vem insegura de alguma razão da infância, se é uma pessoa que traz essa insegurança porque foi mandado embora do antigo emprego sem razão alguma, ou se é uma coisa, por exemplo, que ela nunca fez. Então, o que é esse inseguro? Se você chegar para mim hoje e falar assim, Roberta, você vai parar de ser psicóloga e vai trabalhar como engenheira industrial. Eu vou ficar desesperada, porque eu não sei fazer nada disso. Então, tem inseguranças que elas têm fundamento, que elas têm base, mas tem inseguranças que eu preciso entender. Se eu arrasto nas minhas multi-Robertinhas da vida, eu sou uma corrente de várias Robertinhas, uma de mão dada com a outra, se alguma Robertinha lá atrás está trazendo essa carga de insegurança que hoje forma o adulto que eu sou. E aí, quer dizer um ponto interessante? Se lá atrás, na época da escola, você não presta, você nunca vai ser ninguém, você não vai... Essa minha, que eu citei aqui, que desistiu da veterinária, foi um caso desse. Você vai fazer isso para quê? Olha só como você é gorda. Destruiu a cabeça da menina. Só que até conhecer a gente, porque a gente vai botar esse quebra-cabeça na mesa e vamos organizar essa bagunça. Que bom, entendeu? Doutora. Posso então, passar para as próximas perguntas, doutor? Vamos lá. Manda aí. Vamos lá. Tem um comentário aqui do Rogério da Mata. Tem adolescentes que... da Mata. Tem adolescentes que, tendo o apoio, contribuem em casa com a voz e com a comunidade de trabalho. Ele está falando que quando o adolescente tem o apoio, ele consegue fazer tudo isso. O Rodrigo tinha feito uma outra pergunta. Você já respondeu que os adolescentes ou adultos, como podemos nos livrar da dependência emocional? Já foi respondido, então. Tem mais perguntas aqui. A Terra Vá fez assim: boa noite, doutora Roberta, que Deus abençoe grandemente sua vida. A Joyce Catânio fez o seguinte: qual o maior motivo dos adolescentes de hoje não se preocuparem com o futuro? Ela fez essa pergunta, doutora. Tem bastante pergunta, doutora. Você quer anotar essa pergunta, doutora? Uhum. Qual é o motivo dos adolescentes hoje não se preocuparem com o futuro? Foi a Joyce que fez essa pergunta. Vamos para a próxima. Tem aqui... Os adolescentes de hoje não querem saber de trabalhar. Parecem ter medo do mundo, até por causa de ver os pais sofrendo no trabalho atual. Ela fez essa observação. O Tude fez... verdade, memória afetiva, colocou uma risada. A Eliana colocou o lado egoísta do amor, é horrível, né? Quando a senhora estava falando sobre a questão da dependência emocional. Sim. A nossa amiga Marli colocou aqui, na família às vezes tem mania de dizer que o dinheiro não é abençoado. Isso interfere na escolha de ser alguém? É uma pergunta que ela fez.
às vezes a família fala a mania de dizer que o dinheiro não é abençoado. Isso interfere na escolha de ser alguém, doutora? Foi a pergunta da Marli. Tem a pergunta também da Carla, doutora. Ela também está se formando em psicologia, né, doutor? Ela fez a seguinte pergunta, doutora. Doutor, existe também excesso de independência emocional, que seria o contrário da pergunta do Rodrigo. Ela colocou assim, digo, ao contrário de depender de alguém, não se ver dependendo de alguém para viver, e se isso também faz mal. A independência emocional, se isso faz mal, foi essa pergunta muito interessante que ela fez aqui. Vamos lá, tem mais, deixa eu ver. O Rodrigo colocou aqui, doutor, é normal uma pessoa já adulta ter bloqueio emocional? E se tiver, qual o tratamento? Foi essa pergunta que ele fez. Se é normal uma pessoa adulta ou um jovem ter o bloqueio emocional? Se tiver, qual o tratamento para isso? O Sandro, meu parceiro aqui, colocou, doutora Roberta, o desafio dos jovens que eles acham que sabem de tudo da vida com apenas 14 anos. Exatamente, Sandro. Perfeito. A sua irmã tinha feito observação, o pai da Roberta também está assistindo, mandou um abraço. Estou colocando tudo em ordem aqui, ó. O Furini colocou, a verdade, não importa a faculdade, mas sim o amor. Como o Rômulo falou, parabéns, Lúcia, excelente. O meu amigo Eduardo colocou boa noite aqui. Vamos lá. Se tem mais perguntas, boa noite. A Roseli colocou, a pessoa já está na profissão há 5 anos. Ela fez aquela pergunta. Ah, tá. Foi o que aconteceu, o orientador dela criticou bastante ela, então por isso que criou a insegurança. Foi aquilo que a senhora falou. Foi uma crítica do coordenador em cima dessa pessoa que criou. Puxar a orelha desse coordenador, hein? Exato. Bom, doutora, as perguntas são essas. Está passado ali, já li os comentários. Vamos lá. Bom, reforçando para esses que chegaram depois, né? Só para esses que nós já havíamos começado a live, que eu aceitei o convite de vocês, né? Nós já estamos aí a 1 hora de trabalho, graças a Deus. E vocês trabalham com um grupo, né? São um grupo de amigos que fazem esse bate-papo todas as terças-feiras. A convite da minha irmã, eu aceitei a primeira vez e estou aqui novamente a meu próprio convite. E vai vir a Então, terceira, né, professor? Tem a terceira aí. então, assim, eu estou aberta e disponível para todas. Não é um trabalho de cunho religioso da minha parte, mas de cunho psicológico, tá? Profissional. Então, respeitando muito, como já fiz palestras nas igrejas evangélicas, nos centros espíritas, nas igrejas católicas, cursos, workshops, estarei à disposição para quem me convidar, tá? Então, não se prendam à questão religiosa, mas a todo o nosso recado aqui hoje, que é muito importante. E faço com muito amor e volto quantas vezes vocês quiserem. Bom, o motivo dos adolescentes não se preocuparem com o futuro. Na verdade, pelo que eu trabalho com eles se preocupam com o futuro. Só que eles estão entendendo e tendo acesso a coisas que nós não tivemos. Então, a preocupação deles com o futuro, eu tenho observado, até conversando com um idoso no final de semana, ele ficou bem espantado quando eu falei que eu conheço um jovem de 14 anos que está entendendo muito sobre investimento em renda de imóveis e bancos e renda financeira e investimento financeiro, investimento imobiliário e você fala, gente, mas o menino tem 14 anos. Aí uma pessoa que estava na mesa comigo falou assim, olha, mas o meu filho tem essa idade e ele só quer saber de videogame. Falei, então, para você ver como é a cabeça de cada um. Então, eu não consigo generalizar que eles não estão preocupados com o futuro. Só que eles estão descobrindo outras formas de ganhar dinheiro. Entendeu? Alguns são os nem que eu falei lá atrás. Nem trabalha, nem estuda, nem ajuda em nada. Depois vocês pesquisam para você ver, existe mesmo essa parcela. Já é utilizado esse título de neném. A geração dos nenéns. É nem, né? Não é neném. E aí, assim, o motivo deles, eles têm uma preocupação, só que dá a impressão que eles não estão preocupados.
preocupados, né? Tem essa característica, né? Tem essa imagem de que eles não estão preocupados. Dá a entender que eles não estão. Mas eles têm essa preocupação, só que elas estão numa outra visão. Para vocês terem uma ideia, vejo jovenzinhos de 11, 12 anos, até menos, passando o link daqueles aplicativos onde você curtir, você passar a seguir o aplicativo, ele ganha moedas. E não as criptomoedas, eles ganham dinheiro. Então, eles já estão entendendo como é que faz para ganhar dinheiro. Só que eles não seria nem só um dinheiro fácil, mas eles estão entendendo na visão deles que o dinheiro pode vir de uma outra fonte. Que Roberto, nós não tínhamos acesso a isso. Então, às vezes, a gente pode até entender, não está interessado, não quer saber de futuro, não quer saber. Eles estão vendo aquilo que o professor falou também, eles não querem ralar, sofrer, entendeu? Constituir uma carreira para eles hoje, ralar no sentido de sofrer, não porque eles não querem trabalhar, entendeu? Mas constituir uma carreira hoje que dê a eles um título, mas que para eles chegarem a esse título, eles têm que passar por algum tipo de humilhação, eles, não, peraí, eu não vou ficar nesse trabalho, entendeu? Eu não preciso disso. Mesmo quando a família não dá um suporte financeiro muito grande, entendeu? E aí, então, eles têm essa preocupação, mas alguns têm essa preocupação, e outros acomodam-se e acham que está cedo, por algum motivo, entendeu? Vão deixando a vida levar, né? Uma outra pergunta Professor, você queria pode fazer Roberto, uma... falar. só completar o que você estava comentando, eu tenho um aluno que ele ganha dinheiro jogando, jogando Sim. videogame online. Exatamente. E o que eu vejo que falta, sim, muitas vezes, é uma orientação, uma abertura mental, até familiar também, para falar assim, olha, existem novas formas mesmo de ganhar dinheiro, né? Existem novas formas de emprego, ele não precisa passar pelo que eu passei muitas vezes. E as escolas, infelizmente, elas também não estão preparadas para dar esse norte para o adolescente. Às vezes, muitas escolas ainda tá no giz, está na lousa, está na saliva. Existe um choque, às vezes, entre o professor e o aluno, porque o professor ainda está na época do caminho suave e o aluno está na época virtual. Então, eu acho que é um momento de crise. Quando eu digo crise, é um momento de transição onde o novo ainda não dominou o antigo. Então, ainda falta muito para eles o quê? Uma orientação, às vezes uma orientação familiar, quem está ter um adolescente, ter contato com o adolescente, quem tem adolescente na família, abaixar um degrau, se colocar no lugar do adolescente e aprender com ele também. Como que você ganha dinheiro nisso? O que dá para ser feito? Olha, eu acredito em você. Não é questão mais de ser pai, mãe, filho, é ser amigos, né? O que nós podemos construir junto, né? É interessante essa sua colocação. Exatamente. Podemos ir para outra pergunta, doutora? Vamos lá. É, ela perguntou a respeito da família falar sobre o dinheiro não ser abençoado, se isso atrapalha de ser alguém. Bom, aí eu levo para uma ideia que eu tenho sobre o dinheiro, tá? A partir do momento que eu não abençoo algo que está na minha vida, eu não digo que o que entra na minha vida é abençoado, seja o dinheiro, seja o carro, eu já estou colocando um bloqueio ali. Ele vai vir até a metade. Se eu levar isso para o caminho da lei da atração, por exemplo, eu estou vibrando, porque antes de eu atrair o dinheiro, eu estou vibrando. Nós somos energia, certo? Eu estou mandando uma vibração de que meu dinheiro não é abençoado. O que vai acontecer? Esse dinheiro está vindo. Eu estou falando aqui, meu dinheiro. Aqui em casa, o dinheiro não dura. Ó, o dinheiro volta. Ele não vai chegar até mim. Isso é uma coisa que eu acredito, né? Que eu atribuo. Então, quando a pessoa vem com essa negatividade, com essa falta de positividade sobre a sua renda, sobre a sua parte financeira, a primeira coisa que eu digo, eu quero que você seja muito próspero. Eu até faço uma brincadeira. Você rico, índio rico. Você rico, mim rico.
Pois é, Exatamente. claro, porque quanto mais rico estiver meu paciente, mais eu posso cobrar na minha sessão. Então eu Exatamente. quero que ele seja muito rico. Desejo que ele seja muito próspero. Abençoo o dinheiro dele, porque é o dinheiro dele que vai vir até as minhas mãos. Então, a partir do momento que eu quebro essa negatividade e coloco, olha, tudo que vem a mim, o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ele é abençoado. Eu não estou adorando, eu não estou levantando louvor ao dinheiro. Eu estou abençoando as minhas finanças. Se eu declaro que o meu dinheiro ele é um dinheiro abençoado por Deus, ótimo. Se ele é abençoado por Buda, ótimo, cada um com a sua fé, entendeu? Mas a partir do momento que eu declaro que o meu dinheiro, que o dinheiro que entra, e aí sim, uma dica para essa pessoa. Se isso está acontecendo dentro da casa dela, a negatividade é da outra pessoa, o tóxico é o outro. Eu bloqueio isso, entendeu? No meu dinheiro é abençoado. O meu trabalho voluntário é abençoado. Aquilo que nós conversamos lá atrás sobre eu dar alta, eu sou apaixonada por dar alta. Eu amo libertar o paciente da terapia. Só que tem alguns casos que vão alternando as demandas. Então, ele entra com o estresse porque sofreu um acidente, e lá na frente nós estamos falando de uma ansiedade por troca de emprego. Então, ele continua, eu vou acompanhando a vida dele. Já tem outros que vêm para terapia breve. Tratou o estresse do acidente, doutora, estou bem, tchau, tchau, tchau. Se eu precisar, eu volto. Supimpa. Tanto um quanto o outro melhoraram. Eles são meu cartão de visita. Nossa, Rômulo, como você está bem? O que está fazendo bem para você? Aí eu comecei a fazer terapia. Poxa, você não passa o contato da sua psicóloga? Tá aí, acabei de ter um paciente. Exatamente. Tem uma paciente minha que já me indicou 5 pessoas da família. Falei, gente, daqui a pouco eu vou fazer uma reunião de grupo. Vou Mas atender o é grupo bem dela. isso, doutora. É bem isso. Até o funileiro consertou o carro dela, ela me indicou. A gente Ô, fala. Roberto, precisa quebrar esses conceitos, né, de que psicólogo, psiquiatra é para louco, né? A partir do momento que você tem pai e mãe, você precisa de um psicólogo. Você nasceu, é porque você A entra em partir do momento que você contradição. nasceu, né? Desde quando você nasceu, você é psicólogo hoje, é importante para a pessoa tirar dúvida, pegar um determinado esclarecimento mental que não tem, é saúde mental mesmo, porque sem a nossa saúde mental nós não somos nada. Precisamos E algo, quebrar Exatamente. ô, estruturas professor, antigas. algo que a doutora falou que é muito importante, né? Que a gente sempre fala aqui durante as nossas lives, que é a questão da força do pensamento, a lei da atração, né? Nós somos o que nós atraímos o que nós somos. Então, a força do pensamento, eu sempre falo aqui que o pensamento é o maior imã desse planeta. Então, quando a gente já começa a falar que o dinheiro não é abençoado, é amaldiçoado, então a gente já atrai tudo isso, as nossas companhias espirituais, por isso. Doutora, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Ah, eu não anotei os nomes, gente, desculpa, Eu porque eu fui acho. direto anotando a pergunta. Tá. Falando sobre aquela pessoa que ela não tem a dependência emocional, mas ela tem É a a, independência a emocional. Carla que fez essa pergunta. O que normalmente a gente entende sobre a independência, né? É uma pessoa que ela não está criando nenhum tipo de vínculo. Todo excesso faz mal. Até o excesso de água afoga. Eu sempre explico isso. Então, como que a gente trabalha? Bom, o excesso de dependência emocional causa uma obsessão, eu fico freneticamente adoecido por tal coisa, não é bom. Mas eu estar solto, desprendido, me traz algumas oportunidades bacanas na vida, mas muitas vezes essa pessoa não sabe para onde vai voltar. Então eu preciso ter meio que um equilíbrio. Eu tenho que ser independente, eu tenho que ter minha autonomia, eu tenho que ir no mercado sozinha, eu tenho que fazer um evento sozinha, eu tenho que ser independente para algumas coisas. Mas em algum momento, pode ser até que eu não more com ninguém. Eu posso morar sozinha, mas eu sei que eu tenho para quem ligar, eu tenho para onde voltar, eu tenho minha casa. Ser completamente desprendido, muitas vezes, gera na pessoa essa sensação de não saber para que está no mundo.
E aí pode levar a pessoa para um outro pessoal. Ah, mas não, eu não tenho isso, eu estou muito bem resolvido. Ótimo, então bora, segue a vida. Se em algum momento você começar a perceber, porque a diferença entre solidão e solitude. Eu gosto da solitude, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de desligar o computador, ficar aqui só eu, minha água, os meus livros e tal. Mas não gosto da solidão. Eu sei que lá fora tem alguém, ou se eu estou sozinha em casa. Mas eu sei que se eu for para casa do meu pai, tá lá, na casa da minha mãe, ela tá lá. Então eu não gosto da solidão. Mas a todo momento, um pouquinho de solitude para eu me organizar no pensamento também é legal. Então a independência de tudo também precisa entender por que ela estaria vindo dessa forma, né? O bloqueio emocional é normal no adulto? Qual o tratamento? Bom, o bloqueio emocional ele não é normal em nenhuma fase da vida, tá? Um dado muito importante é que assim, quando nós falamos de algo que está bloqueado, em algum momento da vida das pessoas aconteceram situações que me fizeram interromper a aproximação daquilo para mim. Então, quando eu penso no bloqueio emocional, o que eu estou querendo dizer? Que emoção é essa que eu estou bloqueando? Precisa ser analisado, precisa ir para terapia, entendeu? Porque no adulto, o que esse adulto está bloqueando emocionalmente? Ele está bloqueando um relacionamento, ele está bloqueando uma entrevista de emprego, ele não consegue fazer um processo seletivo, ele está bloqueando a mudança de país. Eu tenho oportunidade de trabalho lá fora, mas eu não me vejo indo embora. Então, assim, o meu bloqueio emocional é que eu não consigo me relacionar com mais ninguém, afetivamente ninguém consegue, não consigo pensar em ter outros filhos, porque perdi aquele filho, para mim a vida acabou. Então, assim, o bloqueio emocional ele leva a gente para vários polos, né? Então, eu preciso entender o que seria, do que ele está falando, né? Não fazer terapias propriamente vendendo meu peixe, mas ele a buscar uma terapia para se conhecer e o tratamento nem sempre precisa de medicação. Nem todo tratamento de bloqueio precisa de medicação, a menos que seja algo que esteja, é, de fato, pressionando a vida dessa pessoa de crescer, né? Então, paralisando ele de crescer, atrapalhando ele de dormir, esse tipo de coisa. O Rodrigo, doutora, tinha feito essa pergunta, né? Qual seria o passo a passo para se ligar emocionalmente? A senhora acabou de explicar tudo isso e também ele perguntou com a ajuda de um profissional para nos auxiliar. Sempre quando puder procurar a ajuda de um profissional, ajuda espiritual, da sua religião, seja ela qual for, do seu pastor, do seu orientador, do seu cooperador. É tudo muito importante procurar as pessoas mais experientes. Tem uma observação aqui do meu amigo Eduardo. Ele fez: Rômulo, eu acho que se tivermos uma estrutura familiar, diálogo e conviver com paz e amor, na minha opinião, é a base fundamental. A educação familiar é a base de tudo, né? Realmente, Eduardo, você falou, é a base, é a estrutura, né, doutora? Foi aquilo que a gente falou Exatamente. Foi logo aquilo no que a gente início. conversou lá no começo. Não há uma obrigatoriedade de eu ter os meus, da pessoa ter os pais. Eu só consegui ser feliz porque eu tenho os meus pais dentro de casa. Eu só consegui ser feliz porque os meus pais pararam de brigar. Não, nós temos que tirar essa venda dos olhos de achar até quando eu vou responsabilizar os outros, né? Até quando o outro vai ser o responsável pela minha felicidade? Eu tive uma base. A minha vida, como exemplo, eu tive uma base. A minha base foi um lar constituído de pai e mãe separados e deu tudo certo. Eu não Exatamente. tenho história para contar de ver meu pai dando uma surra na minha mãe. Eu não tenho, entendeu? Eu nunca vi. Então, eu não tenho esse trauma, eu não carrego esse trauma. Até porque não vejo ele com esse tipo de personalidade também, entendeu? Mas assim, e tem pessoas que sofreram a vida toda por ver esse tipo de agressão, por entrar no meio e separar a briga dos dois. Então, eu tive muito mais paz tendo o amor de um e tendo o amor do outro do que ver os dois em pé de guerra dentro de casa, dizendo, não vou me separar porque tenho filho. É que é uma grande desculpa, né, doutora? Que às vezes falam, eu não me separo por causa dos filhos. Às vezes você é um grande exemplo. Eu também sou filho de pais separados. Nem por isso eu deixei de ter o amor de ambas as partes e também tive um grande padrasto
que eu tenho amor enorme por ele. Então, isso é muito importante a gente estar falando aqui também. Tem uma pergunta, doutora, que é Davi Souza. Ela perguntou por que os adolescentes são tão ansiosos e preferem a solidão. Então, na verdade, não é que eles preferem a solidão. Eles estão num momento de descoberta. Veja, eu vou ler. Olha que curioso, eu deixei clicar aqui. Nem sabia que ia ter essa pergunta, hein? Ó, é frequente, começa assim no capítulo. Na nossa cultura, é frequente que na nossa cultura, que os pais observem a necessidade que o adolescente expressa de se distanciar dos adultos. É frequente que os pais observam que o adolescente tem necessidade de se distanciar. Os pais observam, tá? De se envolver com um grupo de pares e isolar-se em seu quarto em solitude. Lembra que eu falei a diferença solitude e solidão? Ele não está em solidão. Muitos pais chegam até mesmo a se sentir extremamente rejeitado diante do isolamento do adolescente. O pai está se sentindo rejeitado. Meu filho não quer, cresceu e não quer mais saber de mim. E não tem nada disso. É porque ele está num momento de uma descoberta. Até nós estamos falando de uma descoberta da vida. O que não foi orientado aos pais é que do mesmo jeito que o bebê, quando começa a andar, ele começa a pegar areia, ele começa a pegar plantinha. Todos falam, ai, que lindo, está na fase da descoberta. Na adolescência acontece a mesma coisa, só que é para a visão do adolescente. Então, o que acontece ali? O adolescente ele vai estar num momento onde ele está entendendo, ele está deixando de se apegar nos brinquedos, ele está tendo que entender que ele vai... por que será que ele está olhando para aquela menininha na escola de uma forma diferente, se ela sempre foi amiga dele, fazia trabalho junto, e agora ele está sentindo falta de estar perto dela, a cabeça dele está meio confusa. Ele não está entendendo que está gostando dela, o que é isso que ele está sentindo. E aí ele se recolhe, ele fica ali no canto dele. Aí, às vezes, ele está explorando o universo musical, ele quer ouvir o som dele, as músicas dele, e os pais não... Por mais que falar, pode ouvir aqui, mas os pais não querem. Não querem, né? Então, ele prefere essa solitude, dar a intenção, dar a impressão de que ele está na solidão, que ele está sozinho, mas ali ele está jogando, ele está interagindo com os colegas. Tem casos, tá? Não vou dizer que não. Existem casos de pessoas que estão sofrendo por uma depressão, adolescentes que estão, não é desses que eu estou falando, né? Os que estão em depressão a gente respeita e trata. Mas os casos que eles preferem, eu não sei por que não quer ficar aqui, não quer socializar comigo. Mas também porque muitas vezes ele está vivendo aquele cenário de descoberta, ele está entendendo muitas coisas, está começando a entrar nesse universo da economia, universo financeiro, deseja as coisas, mas sabe que agora não tem uma grana, entendeu? Então ele tem que entender, tem que se recuar. Então são coisas que permeiam sobre a cabeça deles. Muitas vezes a gente precisa não tem como. Uma coisa que é curiosa, a empatia do pai para os adolescentes, ela dificilmente acontece. Por quê? Porque na cabeça do pai não tinha que ser assim. Mas se eu colocar esse pai com a idade de adolescente, o que ele estava fazendo? É fato. Ele poderia até não ter um quarto. Eu dividia meu quarto com meu irmão, eu dividia meu quarto com 10 irmãos e não tinha onde dormir, não dava para ficar sozinho, não. Nem que fosse na hora que estava no banho. Ele estava ali, graças a Deus eu estou sozinho, pensando na minha vida. Então, hoje, eles têm uma outra condição de ter essa solidão de paz, de estar vivendo essa solitude, e é saudável, não é nada patológico. Só que os pais têm que ter. E é um momento transitório também, isso passa. Mas, às vezes, vai até dos 14 aos 18 anos, e nem todos os pais têm paciência para viver essa fase. E lembrando, né, doutora, como você diz, né, o adolescente, ele gosta, às vezes, de ficar no mundo dele, né? Ali, curtir a música, que às vezes não é o mesmo gosto dos pais, né? Ele gosta de assistir um programa de TV que é diferente dos pais. É como o nosso amigo, meu amigo Eduardo falou, a família é a base de tudo, né? Eu acho que... É meio assustador quando ele fala que é pintar a parede de preto, no roxo. Isso, o pai assusta, entra lá naquele quarto, aquele escolante, manda... Pois não, professor.
Eu acho legal, assim, a gente aprende muito com adolescente, né? Numa das escolas que eu passei, eu estava atendendo uma avó e ela falou, olha, eu acho que ela tá usando droga, minha neta. Eu falei, mas por quê? Ela falou, ela passa a noite inteira acordada, ela coloca os panos embaixo da porta pra gente não ver que ela tá com o computador ligado lá, então acho que ela não dorme à noite porque ela é usuária de droga. E aí, conversando com a aluna, eu falei, o que que você gosta de fazer e tal? O que que você faz à noite? Ela falou, olha, eu gosto de maratonar. Só que meus avós, eles não deixam. Eu falei, o que que é maratonar? Porque eu também não entendia. É Eu falei, assistir você séries, não né? tem Netflix, não sei o que tem. Aí que eu fui entender, eu falei, nossa, na minha época eu assistia uma vez por semana, esperava a outra terça. De repente, quem estava maratonando? Eu, saindo da Casa de Papel, eu comecei a maratonar e Acabou. virar à noite. Eu fico imaginando. Imagina um adolescente num churrasco de família que tá todo mundo reclamando do emprego, reclamando do patrão, falando da novela mexicana, Das contas que tem que pagar, né? das contas que tem que pagar, que é tédio pior do que isso, gente. Verdade, verdade. É isso mesmo. É bem por aí. Ô, mano, Oi, pois não. ô, tá finalizando? Põe as duas irmãs ao vivo aí, chama a Carolina. Verdade, a Carolina poderia entrar com a gente aqui Ela tá na aí, entra live, aí. né? Põe Ela aí, tá aí, ela tá aí. o Ela seu tá aí só nas Roberto, palminhas aí, ó. O o seu Roberto vai ter que ficar Roberto agradecido, né? Vai ficar contente. E o negócio aí, você viu que a família gosta de energia, né? É Exato. bom, é bom. Tá todo mundo conectado, é só na boa vibração aqui, ó. Ah, ela tô de pijama. Essa desculpa aí, né, doutor? O professor Eliana que faz essa desculpa. Toda vez que ela não Do quer participar da pijama. live, ela fala que tá de pijama. Ela é assim. Então, doutora, só para a gente Ah, ir um pouquinho, para a gente, nós já estamos. Olha aí como a hora passa quando o papo é bom, é agradável, é edificante, né? Nós obrigada. já estamos com 1h30 de live, né? As Verdade. pessoas participando muito da live, fazendo várias perguntas. Então a gente queria deixar, não como dica, não como conselho, mas é obrigação nossa. A todos que aqui estão, tem bastante gente que já passaram, que estão aqui com a gente, que reservaram um tempo do seu dia para escutar a doutora, a passar toda essa experiência que ela tem dentro dos consultórios, dos atendimentos dela. Então, a gente deixar bem claro, gente, essa questão da pressão, de fazer o adolescente, a família é a base de tudo, o amor é a base de tudo, tá? É tudo muito sólido quando é construído com uma família sólida, quando tem o amor. Nós que somos filhos, seremos pais, avós, nós buscamos muito nos exemplos, né, dos nossos pais. Quem não se espelha no pai, na mãe? Então, quando meu amigo Eduardo falou que a base é a família, ele foi pontual, foi perfeito. Exatamente. Família, o exemplo. Eu acho que tudo bem, as pessoas, o adolescente, o jovem, o adulto, ele tem o livre-arbítrio, ele é responsável pelas suas atitudes, porém, cabe a nós, durante a infância, durante a adolescência, fazer essa proteção, fazer esse encaminhamento, fazer esse acolhimento. Eu acho que está faltando muito isso, é acolher as pessoas, não só os nossos entes queridos, os nossos parentes, mas os nossos amigos, nossos companheiros de serviço. Hoje o mundo está muito corrido. Às vezes você vê um companheiro de serviço triste, chorando, cabisbaixo, mas você fica com medo de perguntar, porque senão o cara vai começar a conversar com você, você tem que sair, ir embora, você tem um monte de coisa. Então, é a gente parar um pouquinho mais para ver o próximo que está ali. A caridade, a gente sempre fala, começa pelos mais próximos. São os nossos entes queridos, nossos companheiros, nossos amigos de serviço. Então, doutora, já de antemão, gostaria de agradecer você mais Obrigada. uma vez por Estamos compartilhar aqui. todo esse conhecimento de uma forma tão objetiva, tão simples. Você sempre nos atende aqui com toda a paciência do mundo, aos seus amigos, aos nossos amigos que estão aqui na live, perguntando, tirando dúvidas. A live se faz e ela é feita para essas pessoas, né, doutor? A gente não faz a live, a gente aprende. Eu já falei isso para o professor, a gente fala no nosso grupo lá, o quanto a gente aprende com as perguntas, o quanto a gente aprende com a participação desses nossos amigos, que sempre, toda terça-feira, eu reservo, porque não é fácil.
você falar para uma pessoa, faz 1 hora de estudo, pega um livro e estuda. O dia a dia não permite isso. Então, É verdade. mesmo diante daquela correria do dia a dia, nós sabemos que tem pai de família, mãe de família que está com a janta fazendo, mas está com o celular acompanhando a nossa live. Isso é muito gratificante. É muito bom quando a gente traz os profissionais capacitados como você, né, que vem aqui, para tudo. 1 hora dessa você poderia estar fazendo seus atendimentos, porque você atende de forma online também. Então, assim, gratidão, mais uma vez, gratidão a toda a sua família que nos acompanha, que nos prestigia também. Tem um rapaz que chegou aí, um tal de Matheus. Ele estava no curso de biscuit, viu, doutora? Por isso que ele não participou da live. Então, eu vou passar a palavra para o professor, tá? E depois passa a palavra para você e eu faço o encerramento. Pois não, professor? Rômulo, a semana que vem quem vai para o curso de biscuit sou eu. É você, né? A semana que vem é a minha vez. Eu ia pedir para a Roberta deixar o contato dela depois para o pessoal. Isso. Tem alguns alunos que estão assistindo timidamente aqui. Se você puder deixar o teu contato, como faz para entrar em contato com você. E eu ia ver um pedido para você com uma terceira live. Só que você tocou num tema, eu lembro que você comentou na outra live e comentou nessa também. Isso me chamou a atenção. Você fez um estudo de campo, então você foi acompanhar o efeito, eu não sei se foi o efeito do som, os locais que os adolescentes frequentavam, a música. Você poderia fazer uma outra live falando um pouco sobre esses efeitos, porque parece que a música é uma coisa simples, mas a música ela toca a nossa alma. Você pega, por exemplo, o batidão do funk. É difícil uma pessoa passar pelo batidão do funk e não ficar hipnotizado por ele. Eu não fico só aquele negão que veio com defeito. Não sei dançar, não sei nem mexer o corpo. Mas o meu capítulo é sobre o funk. Eu tô aqui. Algo. Você já comprou um livro, né, professor? Você não quer contar. Algo falou para a gente fazer uma live sobre Algo falou para a gente fazer uma live sobre esse tema. Se você puder, tá vindo falar sobre esse tema, que é um tema interessante e que vai dar uma conversa legal e vai esclarecer muitas coisas. Porque às vezes as pessoas acham assim, existe um preconceito contra tal música. Não existe esse preconceito, né? O que existe é uma análise sobre os efeitos de determinados ambientes e aí nós vamos poder contribuir com outras análises espirituais a respeito de ambientes musicais também. Sem dúvida alguma. Inclusive, esse assunto foi assunto das minhas 2 defesas de TCC, tanto da época da faculdade, né, da graduação, quanto da pós-graduação, os efeitos da música, né, os efeitos do funk, é um ponto do livro, né, mas não excepcionalmente falando mal do funk. O estudo que nós fizemos ele é totalmente voltado ao efeito a visibilidade, é uma outra vertente, é uma outra situação. Olha aí, o Matheus chegou. Chegou para dar boa noite, Matheus? Boa noite. Eu cheguei para saber se eles trataram você bem, Roberta. Muito bem, me deram água, tá tudo certo, não passei fome. Tá tudo certo. Então Mateus, ela atendeu meu pedido. A live terminou o curso já de biscuit, foi tudo bem? Oi, tchau. Terminou. Então tá bom. Quer despedir da doutora? Nós estamos encerrando a live, Matheus. Coloquei você aqui. Eu só entrei para falar oi para a Roberta e para saber se ela foi bem atendida por vocês, se vocês trataram bem ela, se ela foi bem recebida no Papo de Amigos hoje. Esse é o meu papel, viu, Roberta? Saber se as coisas estão funcionando bem. Só dar uma fiscalizada, supervisionada. Matheus, a família toda estava assistindo. A mãe da Roberta, o pai, a irmã, a família toda aqui, os amigos prestigiando a live. Todo mundo. Doutor, eu vou passar a palavra para você encerrar, para fazer seus agradecimentos. Você pode, eu vi que você já colocou o seu telefone de contato. Fala um pouquinho sobre seus atendimentos online
quais os tipos de terapia que a senhora faz, desenvolve, passa suas redes sociais, fala sobre o seu livro, que é muito importante. Fique à vontade. Sem dúvida, vamos lá. Bom, vocês me encontram no Instagram, né, pelo canal do robertaviviane.psicóloga. O número do telefone 11 9 7531 3131. Não é o Disque Pizza, ele só é fácil, tá? Então é 97531 3131. O meu trabalho hoje, tá, atualmente, ele vem com essa alteração que nós tivemos, ele vem 100% online, tá? Então, o meu consultório é online, eu trabalho com toda uma estrutura, com todo o recurso necessário, né? Um bom sinal, bons equipamentos eletrônicos, tudo. Por ser 100% online, não atendo mais crianças. Então, os menores, os muito jovenzinhos ali, os menos verbais, né? Pode ser que tenha um adolescente de 15 anos que ele é pouco comunicativo. Então, o menos comunicativo, ele precisa de um atendimento presencial. Então, eu acabo optando aí para os mais comunicativos, os que já conseguem falar um pouco mais do que sente, acima dos 16, 17 anos, até 95 anos, com algum tipo de necessidade. Foco sempre em processos de ansiedade, transtornos depressivos. Trabalho bastante com essa vertente relacionada às dependências, né? Então, dependência emocional, as compulsões. Faço avaliação pré-operatória, tanto para cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, cirurgia de vasectomia, laqueadura. Então, o que é essa avaliação, né? Por que eu faço avaliação para pré-cirurgia plástica, por exemplo? Se a pessoa vai lá ficar com a barriga bonitona, tá? Porque se ela está sofrendo por uma obesidade e entende que fazer a cirurgia plástica, a autoestima dela vai subir, se ela não tratar essa compulsividade, em poucos meses ela vai perder a cirurgia engordando de novo. Então, nós vamos entender essa compulsão alimentar e trabalhar essa ansiedade aí, né? Então, as mais diversas vertentes. Hoje, eu tenho um público de pais de adolescentes muito grande, né? Então, eu atendo alguns pais de adolescentes, pais dos jovens, né? Onde eles trazem esse contexto dessa dificuldade, né? E eu converso muito com eles sobre isso, né? Foi objeto de estudo meu durante o trabalho de pesquisa, né? Esse trabalho começou em 2016, o livro foi lançado agora em 2022. E durante todo esse tempo, nós tivemos um processo muito intenso de campo, onde eu entrei nas comunidades do Heliópolis, em São Paulo, no Elba, em São Paulo, entrei nos bairros de periferia, nas regiões do ABC, Paulista, conheci alguns outros polos também, no litoral, né, na Praia Grande, tive acesso a entrevistas, fiz entrevistas em algumas outras regiões, né? E inclusive esse processo todo da pesquisa, das entrevistas, ele já foi lançado num congresso em Barcelona, onde a minha pós-doutora, né, a minha professora pós-doutora, esteve lá fazendo o lançamento do nosso trabalho. E eu falo, eu nunca fui a Barcelona, mas meu nome estava lá no telão. Ela mandou até a foto, ó, Roberta, seu nome daqui. Eu falei, opa, já fui aí, né? Então, tem todo esse processo aí, essa dinâmica. O foco principal, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, aí vem estresse pós-traumático, problemas de insegurança, o que às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, mas eu sofro de insegurança, eu não estou sofrendo de ansiedade. Então, a gente vai desmistificar esse processo e trabalhar o porquê que entrou essa insegurança na vida dela. E os danos que essa insegurança causa são as ansiedades. Exato. Doutora, só fazer uma correção aqui que eu esqueci de falar. Sua irmã fez o seu noivo, o Rogério, também está assistindo a live, gente. Ninguém falou isso, pelo amor de Deus. A Camila Alves colocou: Roberta é necessária na vida de todo mundo. Fez esse breve comentário. Vamos cantar parabéns, gente. Amanhã é aniversário dele. Aê, parabéns. Doutora, agradecer mais uma vez. Já fica aberto o convite para a Caroline, né, o professor, que precisa participar com a gente também. Hoje ela escapou, que ela falou que estava de pijama, né?
está convidada. Mais uma vez, doutora, gratidão por reservar esse tempo, quase 2 horas de live, passa assim muito rápido, é muito agradável ver você falar, a maneira que você fala para todos, né? Eu acho que, como o professor falou, a gente precisa ver mais um tema para a gente participar, fazer mais uma live. Gratidão por nos atender sempre, né? É muito difícil a gente trazer profissionais de alto gabarito para vir aqui falar para todos. Então, gratidão. Eu vou agradecer ao professor Matheus, a todos que aqui estão nos acompanhando, aos nossos amigos, e toda terça-feira reserva esse tempo para escutar a gente, para escutar os nossos convidados, para trocar experiência e para nos ensinar bastante, que a gente aprende demais com todos. Toda terça-feira a gente aprende demais. Tem bastante convidados já na nossa agenda, já tudo agendado. Tem bastante novidade, né, professor e Matheus? A agenda está bem cheia, com a graça de Deus. Isso é motivo por vocês, pela participação que eu falei. Se não fosse todas essas pessoas que aqui estão, não teria o porquê da live existir. Então, gratidão, que o Mestre Jesus sempre abençoe você, toda a sua família que está aqui. Amém. Né? Obrigada. O convite já está aberto a você e a Caroline. Eu acho que ela não vai escapar, né, professora Carolina? Ela está tentando, mas nós vamos agendar, né? Agendar pra... já falei com ela essa semana, vai estar voltando. Pronto. Obrigada, gente. Ó, a família está em peso. Tem prima, tem cunhada, tem noivo, tem pai, mãe, madrasta, irmã, paciente. Tá todo mundo aí. Eu enchi a live de vocês hoje. Tá certo. Nós que agradecemos por essa... É o prestígio, né? Que o profissional, você como profissional, tem as pessoas falando muito bem dos seus atendimentos. Isso é muito gratificante para a gente quando as pessoas nos acompanham. A gente tem um público aqui bem fiel, bem variado. Apesar da gente falar um pouco mais sobre o espiritismo, que é uma live espírita, mas a gente traz evangélicos, a gente traz de várias religiões para a gente falar para todo mundo que nos acompanha. Nós temos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, todas as religiões. Por isso que a gente denominou a nossa live como Papo de Amigos, porque aqui a gente vem para realmente bater um papo, esclarecer dúvidas e tirar dúvidas. Professor e Matheus, vocês querem falar mais alguma coisa, despedir? Boa noite, fiquem todos com Deus, tamo junto. Obrigado, Roberta, que Deus abençoe você. Muito obrigado mesmo pelo conhecimento que você trouxe. E até a próxima. Até a próxima. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal, www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Vocês podem entrar lá, curtir, se inscrevam no nosso canal, tá? A gente tá precisando de inscrever pessoas, né, Matheus? Sensacional. Ai, linda. Então vamos lá. A Joyce falou aqui que não consegue mais viver sem mim. Ai, tá vendo? Tá aqui, é verdade. Abraço, ó, até minha tia, todo mundo. Até tia também, ó. Tia, um abraço, tio, um beijo. Fala que a Roberta vai sair para vereadora aí, você tá vendo. Deputada Tchau, federal. boa noite a todos. Boa Obrigado noite. por estarem com a gente até esse horário. Gratidão. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita paz e com muita luz. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Roberta. Tchau, professor. Gente. Tchau, Matheus.